Olha que palavra tremenda, que promessa tremenda para a nossa vida. Então, quando se fala em Efraim, quem era Efraim? Efraim era filho de José e ele foi abençoado por Jacó com uma porção dobrada, simbolizando a prosperidade, o favor divino. E este fato está registrado lá em Gênesis, no capítulo 48. E aqui está um dos momentos mais intrigantes e significativos da Bíblia. A bênção de Jacó sobre os filhos de José, que eram Efraim e Manassés. E este registro nos oferece lições profundas sobre a soberania de Deus, sobre a graça de Deus e sobre a inversão das expectativas humanas. Quando a gente vai para o contexto histórico dessa bênção, nós vemos Jacó, também conhecido como Israel. Ele está já no final da sua vida, está velho, e ele chama o seu filho José, e ele não enxergava mais direito, e ele chama também os seus netos Efraim e Manassés para abençoá-los. E na cultura semítica, a bênção do primogênito era de extrema importância, conferindo uma porção dobrada da herança, e também dava direito a quem recebesse essa bênção ter uma liderança sobre a sua família. Mas acontece algo interessante aqui nessa história, porque quando José apresenta os seus filhos a Jacó, ele posiciona Manassés, que era o primogênito, à direita de Jacó, e Efraim, que era o mais novo, à esquerda. Só que quando chega na hora de abençoar os meninos, Jacó cruza as mãos, abençoando, colocando a mão direita sobre a cabeça de Efraim e colocando a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Quando José vê aquela cena, ele fica surpreso e ele tenta corrigir o seu pai. Mas Jacó insiste, afirmando que a bênção deveria ir para Efraim. Esse ato tem algo poderoso para falar para nós, porque ele está nos ensinando sobre a soberania, a vontade de Deus. E nós sabemos que Deus, ele não está limitado pelas convenções humanas. Deus não está limitado pelas ordens naturais das coisas. Deus, ele escolhe quem ele quer abençoar, independentemente das expectativas humanas. Por isso que em Romanos 9, 15 e 16, Paulo nos lembra que Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e Deus tem compaixão de quem ele quer ter compaixão. Então a escolha de Efraim sobre Manassés está nos falando aqui da graça de Deus, porque quando a gente olha, a gente vai entender que Efraim, que era o mais novo, não tinha direito à primogenitura, mas ele recebeu a bênção maior. E isso nos lembra que as bênçãos de Deus não são baseadas em nossos méritos, não são baseadas em nossa posição, mas sim na graça de Deus. Deus escolheu abençoar cada um de nós.
Por isso que nos diz a palavra em Efésios 2:9, que nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos através da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Então, quando nós vamos entendendo isso desperta algumas coisas no nosso coração. Primeiro, confiança na soberania de Deus. Nós devemos sempre confiar que Deus está no controle. Sempre, Deus nunca perde o controle. E devemos entender que as suas escolhas sempre são para o nosso bem, mesmo quando nós não entendemos. Às vezes nós não entendemos as decisões de Deus. Às vezes nós não entendemos os caminhos de Deus, e só lá na frente a gente vai entender o porquê de algumas coisas que nós queríamos que acontecesse muito e não aconteceram. O porquê a impressão que nós tivemos é que nós perdemos algumas coisas, mas depois a gente vai entender que a gente não perdeu nada, mas sim foi um livramento de Deus. E nós vamos vendo o controle de Deus em cada detalhe da nossa vida, mesmo naqueles momentos que nós estamos tão fragilizados, naqueles momentos que nós estamos enfraquecidos, entristecidos com muitas situações, ainda nós vemos um Deus direcionando todas as coisas, ainda nós vemos um Deus trabalhando para aqueles que nele confiam, e isso traz para nós confiança, é saber que no final de todas as coisas, tudo que ocorre com a gente tem um direcionamento de Deus, para que no final tudo termine bem, para que no final tudo funcione. Mas para que isso aconteça na nossa vida, nós temos que ter humildade e ter gratidão. O que significa isso? Reconhecer que as bênçãos que nós recebemos nas nossas vidas não são frutos da graça de Deus e não dos nossos méritos. Não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso intelecto, mas é pela graça de Deus. E que maravilhoso saber que muitas vezes nós estamos em posições que nós não teríamos condição nenhuma de estar. Que existem algumas coisas abençoadoras que estão acontecendo na nossa vida, não é por causa da gente, mas é exatamente por causa da graça de Deus, por causa do favor de Deus. Então nós precisamos entender isso e aceitar as inversões divinas. O que são as inversões divinas? É a gente estar aberto às surpresas de Deus, que muitas vezes inverte nossas expectativas para nos mostrar o seu poder e o seu amor. Sabe quando você não está esperando nada e acontece tudo? Sabe quando você diz assim, poxa vida, esse ano as coisas não estão funcionando do jeito que eu queria que funcionasse, esse ano as bênçãos não estão chegando na minha vida como eu achei que deveria chegar, e de repente Deus muda toda a tua expectativa, e aquilo que você pensava que iria terminar mal, acaba terminando bem, e Deus dá uma reviravolta. Deus gosta muito disso, gente, de fazer reviravoltas na nossa vida, de dar aquela mexida na nossa vida, fazer um turbilhão nas nossas emoções. Então isso cria uma expectativa e faz com que nós nunca coloque um ponto final, sem antes Deus terminar as coisas, sem antes Deus pontuar as coisas. Quantas vezes, amados, nós vemos
coisas que estavam caminhando por um caos e no final Deus acaba revertendo. No final Deus acaba invertendo todas as coisas e aquilo que era para terminar em tristeza termina numa tremenda de uma alegria. Termina numa tremenda de uma bênção. Eu creio que ainda esse ano Deus vai surpreender muitos de vocês, amados. Eu creio que ainda este ano, algumas situações que você está dando por terminada, que vai terminar dessa maneira, Deus ainda pode inverter algumas coisas na sua vida e fazer com que as coisas terminem de forma diferente. Você crê nisso? Eu creio nisso, amados. Eu creio porque a bênção dobrada de Efraim está sobre nós. E a bênção dobrada de Efraim nos ensina sobre a generosidade de Deus em nossas vidas. Deus é generoso, Deus é bondoso, Ele oferece a nós uma graça abundante, mesmo quando a gente não merece, porque graça nada mais é que Deus entregando a nós aquilo que a gente não merecia. Deus trazendo até nós aquilo que nós não tínhamos nenhuma condição de ter. Deus fazendo a gente chegar em posições que nós não tínhamos nenhuma condição, simplesmente porque assim como Deus escolheu a Efraim, Deus também nos escolheu para nos abençoar. Deus nos escolheu não por merecimento, mas pela sua graça. E nada melhor a gente entender que a graça de Deus é que nos posiciona nos melhores lugares. A graça de Deus é que coloca a gente num lugar de destaque. Então eu creio muito, amados, num tempo de multiplicação de bênçãos. Você crê nessa virada de chave? Nessa virada de estação? Eu creio. Eu vi ontem que as mulheres estavam falando desta nova estação. Nós estamos aí à beira de uma nova estação, né? A primavera chega daqui a poucos dias. E eu quero profetizar que assim como uma nova estação na vida está chegando, eu creio também que uma nova estação de bênçãos está vindo em tua direção. Uma nova estação de novidades está vindo sobre você. E assim como Efraim foi abençoado com uma porção dobrada, Deus deseja multiplicar as suas bênçãos em nossas vidas. Você acredita que Deus deseja te abençoar? Você acredita que Deus deseja fazer milagre na tua vida? Você acredita que Deus deseja que você termine esse ano muito diferente do que você começou? Quem sabe você começou o ano debaixo de lutas, debaixo de entraves, debaixo de guerras, mas você poderá terminar jubilando-se na presença de Deus. Você poderá terminar declarando que o favor de Deus esteve em todo o tempo, até mesmo naqueles momentos que você achou que não ia dar certo, até mesmo naqueles momentos que você estava dando por perdido, naqueles momentos que te fez você se desesperar, se angustiar, mas mesmo assim lá estava Deus no controle, lá estava Deus controlando todas as coisas. E o mais importante é isso, amados, não é as lutas que Deus nos livra, mas é saber que nas nossas lutas Deus está controlando, é saber que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, é entender que muitas vezes
Deus não te livra de problemas, mas Ele te livra no problema. Ele vai lá e age, e o nome dele é glorificado quando ele inverte situações que pareciam ser o nosso fim, quando ele inverte situações que pareciam que não tinha mais jeito. Então eu creio, amados, que assim como Jacó não se enganou, cruzando as mãos para abençoar Efraim, eu creio também que Deus não se enganou quando Ele decidiu te abençoar, quando Ele decidiu que esse é o tempo de você ser abençoado, que esse é o tempo de você conquistar, que esse é o tempo de boas novas na tua casa, na tua família. Deus decidiu, e a decisão de Deus é irrevogável. Ninguém vai tirar aquilo que Deus já decidiu que acontecesse na sua vida, amados. Ninguém vai te tomar bênçãos que Deus já decidiu que chegasse na tua casa. E eu creio, amados, plenamente, que a restauração da porta de Efraim, nós vemos restaurando 12 portas, vemos falando sobre 12 portas e chegamos na última porta, que é a porta da porção dobrada. É entender que tudo aquilo que a gente veio entendendo, portas que nós tínhamos que fechar, acesso que nós tínhamos que bloquear, algumas coisas que nós tínhamos que permitir que entrasse na nossa vida, tudo isso foi nos levando a essa última porta. Essa última porta que é a porta da bênção dobrada, que é a porta da estação das múltiplas bênçãos. Sabe o que significa isso, amados? Que Deus vai conceder bênçãos dobradas sobre você. E se você estava esperando Deus vai te dar 2. Se você estava esperando 2, Deus vai te dar 4. Deus vai dobrar as bênçãos dele sobre a tua vida. E eu creio que isso vai acontecer para todos aqueles que exercerem a sua fé. A fé, ela é surpreendente. Quando você começa a entender a fé faz você conquistar bênçãos extraordinários. A fé faz você conquistar bênçãos tremendas sobre a sua vida. Quem aqui tem fé para dizer assim: eu creio que as bênçãos dobradas estão chegando na minha vida? Quem pode levantar a sua voz e dizer? Isto é você falando. Se confessares com a tua boca. Às vezes a gente aprende tanto a falar com a nossa boca, né? A gente fala de dor, a gente fala de coisas que não dão certas, mas a gente esquece de liberar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Ter a porta de Efraim restaurada na sua vida é entender que a sua boca, amém? Que também é uma porta. A sua boca também é uma porta. É uma porta de saída. É uma porta que libera. A Bíblia diz que há poder nas nossas palavras. E muitas vezes nós liberamos tantas coisas negativas, mas esquecemos de liberar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Esquecemos de liberar os propósitos de Deus sobre a nossa vida. Por que Jesus, sempre quando se encontrava com alguém que estava numa situação de doença ou numa situação precária, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Lembra-se? Sempre ele perguntou para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Ele perguntou para aquele homem que estava há 38 anos na beira da piscina: você quer ser curado? Olha só, sempre Deus fazendo uma pergunta. Por quê, amados? Porque o poder não está nas coisas que eu penso, o poder está nas coisas que eu libero através das minhas palavras. Aquilo que eu libero é poderoso. Aquilo que eu falo é poderoso.
é grandioso. E só quando a pessoa confirmava o que ela queria é que Jesus então ministrava a bênção sobre a vida daquela pessoa. Você pode levantar as tuas mãos e liberar 3 bênçãos sobre a tua vida? 3 assim, eu vou dar um exemplo. Esse ano eu quero ser próspero, esse ano eu quero ser curado, esse ano eu quero pagar as minhas dívidas, esse ano eu quero ser feliz, esse ano será um poderoso ano. Levante a tua mão e declare com a tua boca 3 bênçãos sobre você. Amém? Você creu nisso? Você liberou sobre você as bênçãos de Deus através das tuas palavras? E eu creio que tudo aquilo que você está liberando, se você crer também, virá de maneira dobrada sobre a tua vida. Assim como veio a bênção dobrada sobre Efraim, virá sobre essa igreja de primogênitos bênçãos extraordinárias dos céus sobre nós, bênçãos irrevogáveis, grandiosas sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Amém, queridos? Você crê nisso? Então diga assim: nesta noite eu recebo a bênção de Efraim sobre a minha vida. Diga: eu recebo a bênção dobrada. Diga assim: porque a palavra de Deus me diz que eu faço parte da igreja dos primogênitos de Deus. Diga assim: eu sou um abençoado do Senhor. Amém, Jesus? Glória a Deus, que você tenha sido abençoado nessa noite, através dessa palavra, e que você crie expectativas das boas novas dos céus sobre você e sobre a tua casa. Amém?